Nós tivemos aí essa condição aí da pandemia, né? Onde diversos governadores aí travaram alguns duelos aí, né? E o governador Renato Casagrande, penso eu, ele teve um bom posicionamento com relação a este comportamento dele dentro da pandemia. Uhum. Esse bom comportamento dele dentro da pandemia, isso é refletido, obviamente, na hora do voto, né? Você acredita, então, as decisões de fechar o comércio, de exigir o uso de máscara, você acredita que isso pode refletir positivamente para ele? Exatamente. Eu penso que ele, de forma muito equilibrada, né, ele sofreu ataques de forma veemente, né? A gente vai observar que era esquerdista, que é comunista, que é isso, que é aquilo outro. Então ele passou um período realmente delicado, né? Mas ele manteve firme e, além de ter se mantido firme, ele foi um camarada, um governante muito equilibrado. Ele manteve ali o equilíbrio. Então, em momento algum, ele arredou pé, né? Então, ele manteve a condição de um semi-lockdown, vamos dizer assim. Houve muita acusação assim, de abuso. Você acredita que houve abuso por parte assim, dos fechamentos, por exemplo? Alguns comerciantes reclamaram muito. Fechou, deixei de ganhar dinheiro, deixei de trabalhar. Para mim, isso foi abuso. E você acredita que houve excessos? Eu penso que foi um mal necessário. Era necessário naquele momento que se comportasse daquela forma, né? Senão ele não conseguiria controlar, né? Assim mesmo perdeu-se muita gente, né? O Espírito Santo chegou, se não me falha a memória, o Roberto Silvari chegou a ter 98% dos leitos ocupados, né? Então, o comportamento governamental do Estado do Espírito Santo, eu aqui na minha condição de avaliador, de analista político, eu avalio como positivo. Ele conseguiu controlar a duras penas, né? Essa condição aí, por exemplo, da vacina. Ele próprio agora recentemente esteve no Butantã, lá em São Paulo, comprando as vacinas. Então eu vi no governador Renato Casagrande vários pontos positivos, né? De toda essa celeuma que causou a pandemia, né? E esse comportamento dele tem se refletido eleitoralmente. Tá? Ele vai ter alguns adversários aí que estão buscando um lugar ao sol, né? Por exemplo, tem o Manato, né? Que é um dos pretensos candidatos a governador, de novo, como ele já veio. Há um movimento muito grande em torno de um novo grupo já existente, vamos dizer assim, que o Guerino, o Aldifas, o Eric Musso, que se movimentam ali talvez para definir cabeça de chapa e candidaturas acessórias, que é deputado federal, senador e tal. Você acredita que o governador Casagrande ele vai ter algum tipo de dificuldade para ele disputar essa eleição? Eu tenho observado, por exemplo, a candidatura do Guerino Zanon, a propensa candidatura, vamos dizer assim, né, do Guerino, ela vem ganhando um pouco de corpo, ela vem ganhando espaço, né? E eu observo, até a rede social, ela costuma nos dar um parâmetro muito grande, né? Quem puder, quem quiser fazer uma leitura mais aprofundada, sempre que prestar atenção em quem curte, em quem comenta, né? Isso é um indicativo. Por menos que a pessoa pense que não, mas é um indicativo, né? Então eu vi postagens do Guerino Zanon com um grupo muito grande de que sempre foi aliado do Paulo Artung, fazendo as curtidas nas publicações do Guerino. Então o que eu observo? Que o time do Paulo Artung vai desaguar todinho na candidatura do Guerino Zanon. É mesmo? Você acredita nessa possibilidade? Sim. Até para fazer uma frente. Não vejo o Manato com possibilidade quase que mesmo nenhuma. Tendo o apoio do Palácio da Alvorada? Ele vai ter dificuldade, inclusive,
pelos bastidores de Vitória, ele vai ter dificuldade, inclusive, de se colocar como candidato de fato. É mesmo? Você acredita nisso? Mas ele por quê? Teria outro que gostaria de tomar a posição? Não, porque ele vai estar ele vai estar desidratado eleitoralmente. Ele vem vai surgir um numa desgaste. condição de que não ficou muito legal para ele. Não tem ficado, né? Ruim de discurso, ruim de fala, então ruim de posicionamento, né? Então tudo isso. O Manato, se você for pegar o histórico do Manato eleitoral, ele sempre foi eleito com pouco voto. A esposa dele agora recentemente foi eleita também com pouco voto. Sempre ali, como diz o outro, na política costuma-se dizer na rabeira, né? Ele sempre foi eleito assim. Então o Manato sempre teve essa condição, entre aspas, né? Sim. De nunca ter uma capilaridade muito grande eleitoral. Então eu não consigo ver ele se viabilizando dessa forma. Então dá-se a impressão, a não ser que aconteça algo diferente, mas a disputa seria do Renato Casagrande com o Guerino Zanon. Mas aí a gente faz algumas observações. Sim. O Renato Casagrande, o Guerino Zanon, seria basicamente a primeira vez que um candidato do interior essa é uma observação importante a se fazer, né? enfrenta o povo da capital, né? Sim. Da Grande Vitória ali, vamos dizer assim. O Renato Casagrande, ele não é da capital, ele é de Castelo, um município pequeno, mas ele se fortaleceu politicamente dentro após da capital. ter sido deputado, né? Isso. Então ele fez a história política dele dentro da região da Grande Vitória. Sim. O Paulo Artung, por exemplo, é de Iguaçuí, outro município pequenininho, menor do que Castelo ainda, mas onde é que ele se fortaleceu politicamente? Na Grande Vitória, né? Já o Guerino não. O Guerino iria para esse embate sem ser da região da Grande Vitória. Sendo genuinamente da região do Linhares, interior, do norte, né? do estado. Exatamente. Né? Então ele está prefeito, segundo consta, ele vai renunciar ao mandato agora em abril. Sim. Ele vai sair do seu mandato, né, de prefeito, para que ele faça essa disputa aí. Mas você acredita que o histórico dele vai beneficiar ele ou ele ainda tem pontos ainda que ele precisa melhorar para ter esse enfrentamento aí com o atual governador, assim, e ter pelo menos uma chance de disputa? A chance de disputa dele passa por Paulo Artung. Pelo endosso da candidatura candidatura ele vai dele. precisar da chancela e vai ter a chancela de Paulo Artung. Mas e aí como fica dentro dessa candidatura? Como fica o Paulo Artung então nessa história aí, sendo que ele até então seria um dos pretensos candidatos a governador? Não seria mais. Não vejo ele. Ele não viria para vejo ele outro mais. cargo? Não sei se ele disputaria para Senado ou se não disputaria absolutamente nada. Apenas daria esse endosso aí do Guerino Zanon. O Guerino Zanon, com certeza, que já teve, inclusive, essa conversa com o Paulo Artung, porque ele não iria estar se engraçar, né? Como colocar se o fala barco dele na rua, como diz o outro, se não tivesse tido uma prévia com o ex-governador Paulo Artung, que é uma águia muito grande, né? Todo mundo tem a sua admiração e o seu respeito pelo governador Paulo Artung. E o Espírito Santo, eu vejo que o Espírito Santo ganhou muito com isso, né? O Espírito Com Santo, essa dobradinha que você disse? Isso. O Espírito Santo vem desde 2000, né? E 2 com ou é Renato Casagrande ou é Paulo Artung. Então o Espírito Santo ganhou porque realmente os dois tiveram um equilíbrio muito grande dentro da gestão do Estado. E aí você observa ainda mais outros dois Um é municípios. voltado bastante para a questão da área social, que é o Casagrande, e o outro mais para a área fiscal, para a área econômica, né? Que é o Paulo Artung, né? Inclusive exportou alguns secretários Sim. para governo federal. Se você for observar, outros 2 municípios, aí você já vai sair do Estado, outros 2 municípios tiveram essa condição também, de ter 2 gestores bons e com equilíbrio fiscal, com equilíbrio ali financeiro, de gestão social, que é o município da Serra, que eu considero que é o município que mais avançou dentro do Espírito Santo. O Aldifas e o Vidigal, ora um, ora outro, 2 bons gestores também, e o município de Linhares também. Ora com o Zé Carlos, ora teve com só o Guerino, só teve um entravezinho com o Nozinho Correia, mas o eleitor sentiu novamente que tinha retornou, errado, né? E voltou com o Guerino, que faz um mandato fantástico